Amados, podemos assentar. Irmãos, nós estamos já há bastante tempo ah, nessa carta aos Romanos, uma preciosidade, né, de epístola, em que esse homem de Deus, o apóstolo Paulo, usado grandemente pelo Senhor, deixou essa carta como principalmente doutrina, né, instrução para a igreja de Deus. E nós lembramos que no início dessa carta, o apóstolo Paulo, ele mesmo envia essa carta aos destinatários dessa carta, é a igreja ali em Roma. E Paulo tem um propósito muito grande. Ele ouviu da fé desses irmãos que um dia, ouviram a palavra do Senhor e receberam Jesus Cristo pela fé. E ali iniciou uma igreja na cidade, no centro mesmo do Império Romano. E Paulo ouviu da fé desses amados e tinha muito interesse em visitar aquela igreja, conhecer, porque Paulo não foi um dos fundadores daquela igreja, nem Pedro, nem um dos apóstolos do Senhor Jesus, mas provavelmente essa igreja foi fundada por crentes que saíram ali de Jerusalém e chegaram até o Império Romano. Mas Paulo tinha um interesse muito grande. Ele, no início dessa carta, ele diz: olha, ouvindo a fé de vocês, eu gostaria muito de conhecê-los, estar presente para compartilharmos as bênçãos, os dons, dons espirituais. Mas Paulo também tinha um interesse, porque ele queria usar essa igreja até como uma base a uma futura ida à Espanha. Paulo, ele dizia, ele queria pregar aonde Cristo não havia sido pregado. Então, ele queria mesmo ir até a Espanha. E ele era um homem estratégico, de estratégia. Então ele diz: olha, eu vou aproveitar essa igreja, ali em Roma e chegar mesmo até a Espanha. Então ele tinha esse propósito. E ele também envia essa carta, que é uma carta doutrinária, à igreja ali em Roma, mas à igreja mundial, assim, de Cristo Jesus, E Paulo, ele mesmo, logo no início dessa carta, ele dá o esboço dessa carta. Lá no primeiro capítulo, no versículo 17 e o verso 18, ele diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Cristo Jesus, não só do judeu, mas também do gentil, porque o Evangelho não só é o poder de Deus para a salvação, mas o Evangelho, ele revela a justiça de Deus. E não só o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas o Evangelho revela a justiça de Deus, mas ele também faz outra coisa. O Evangelho, ele, assim, ensina, o justo, o justificado a viver. Ou seja, o justo viverá de fé em fé. Então, esse é o esboço da carta. Só para conferir, veja aí, Você lembrar que nós falamos isso já tem mais de um ano, são 70 e tantos estudos bíblicos, irmãos? É uma maravilha. Mas diz assim, olha, Romanos 1,16, Pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho e é de fé em fé, como está escrito: o justo, ele viverá por fé. Então, esse é o esboço assim dessa carta, Primeiramente, Paulo diz que o Evangelho
é o poder de Deus para a salvação. E do capítulo 1 até o final do capítulo 3, ele mostra, né, a necessidade do homem de salvação. Por isso que ele diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação e mostra que esse homem necessita de salvação. Demonstra a condição do homem diante de Deus, pecador, né? Contaminado pelo pecado. E nada que o homem possa fazer para reverter esse quadro, ou seja, o homem não pode se auto-salvar-se. Né? A salvação é um presente de Deus. Nós vimos tudo isso. É um dom de Deus. Então, ele necessita do Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o Evangelho que salva. Então, ele demonstra a condição do homem diante de Deus e que o Evangelho é a solução, né, para esse homem, ou seja, é a salvação. Aí do capítulo 3 até o final do capítulo 5, a segunda parte, ele diz, né, o Evangelho revela a justiça de Deus. E nós vimos que lá no capítulo 3, Paulo diz, né, Deus manifestou o Evangelho a nós, a justiça de Deus revelada pelo Evangelho. Então nós trabalhamos tudo isso, que é a justificação, né? Deus justificando plenamente a quem? A ímpios, o Deus que justifica o ímpio através de Jesus Cristo. E o Evangelho revela a justiça de Deus e foi manifestada a todos, né? E nós vimos isso do capítulo 3 até o final do capítulo 5. E vem a terceira parte agora, quando Paulo diz, o justo, né? Ele viverá pela fé, e é de fé em fé. Então abre uma nova sessão, porque Paulo vai tratar aqui do justo, do justificado e como ele deve viver, né? O justo viverá pela fé, ou seja, e aqui, irmãos, Paulo vai tratar da santificação. Então, o capítulo 6, ele vai trabalhar agora, né, o esboço que ele iniciou lá no capítulo 1. Então nós vimos que Paulo falou da condenação do homem, da sua situação diante de Deus, a necessidade da salvação, né? Nós vimos que Deus, ele justifica esse ímpio através da manifestação da sua justiça pelo Evangelho, que nos traz a salvação, a redenção, a libertação, a justificação. E agora, esse homem que foi liberto, justificado, ele vai viver nesse mundo, né? E a maneira de viver é a santificação. Então, Paulo, ele inicia aqui no capítulo 6, e ele diz assim, né? Ele faz essa transição da justificação para a santificação. Então, olha o que ele diz assim, que diremos, pois? Ele faz essa pergunta, né? Porque se você vê no final do verso 20 do capítulo 5, ele terminou assim, olha, sobreveio no pecado, nós o que para ele morremos. Essa morte aqui é a morte do salvo, né? Escute bem, do liberto por Jesus Cristo para o pecado. Você está morto para o pecado, ou seja, o pecado, ele não vai ter mais o poder sobre a minha vida. Nós lemos aqui no verso 14, olha, diz assim Paulo, arrematando, né? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Então nós fomos libertos já. A Bíblia diz, no momento da nossa salvação, da nossa conversão, libertos da penalidade do pecado, né? Da culpa do pecado, você já está liberto, não vai mais ser condenado. Mas a Bíblia diz também que nós somos libertos do poder do pecado, né? O pecado não terá mais domínio sobre vós.
não terá mais o poder. É isso, ele não mais vai ser o rei do pedaço aqui da tua vida, né? É isso que Paulo está dizendo. Então, morremos para ele, ou seja, morremos para o pecado. Então, Paulo, essa separação se chama santificação. O que é separação? É santificação. Você está separado cada vez mais do pecado. Ou seja, por isso que Paulo enfatiza que essa nova vida, né? A vida do salvo, a vida do liberto, ele é uma vida diferente. Por isso que depois da salvação, ou seja, da justificação, Paulo entra logo no segundo passo, que é a santificação, né? O justo, ele viverá pela fé, a fé em Cristo Jesus. E está envolvido muita coisa, né? Mas aqui nesse ponto, Paulo quer enfatizar que viveremos ainda no pecado? De maneira nenhuma, né? Ele é enfático, é positivo mesmo, é veemente até, e é taxativo. Mas ele diz, olha, nós que para ele já morremos. Aí, irmãos, essa santificação, nós vamos muito longe, né? Mas como é a base hoje, e a introdução do ensino da santificação, Deus é tão bom, irmãos. A gente não prepara nada, né? Mas quem tem acompanhado os estudos, não é coincidência, como dizia o nosso pastor Fred, né? Não existe coincidência para o salvo, para o crente. Existe o quê? Providência de Deus. E eu acredito que nesses dias tem uma igreja pequenininha aqui, né, no ano de 2017, nessa cidade, que está trabalhando essas coisas, ou seja, a santificação, que é aqui no mínimo 2000 anos atrás, Paulo já tem tratado com a igreja, né, e com as igrejas. Então, a vida cristã, a vida verdadeira diante de Deus, do salvo, do crente, tem princípios, né? E esse aqui é fundamental, ou seja, a santificação, porque Paulo está tratando de vida. Vamos viver. E aqui Paulo diz, né? Viver para Deus, viver em santificação, que é a vontade de Deus acima de tudo, nós encontramos na palavra de Deus. A vontade de Deus, primeiramente, Deus diz, olha, Deus não tem prazer na morte do ímpio, do iníquo, mas a vontade de Deus é que cada homem se arrependa, né? Chegue ao arrependimento, ou seja, tenha a salvação, a justificação. Mas também diz a palavra de Deus que para os salvos, para os justificados, como Paulo diz, o meu justo, ele viverá pela fé, né? E é de fé em fé. E a vontade de Deus para o santo, para o salvo, para o justo, é a vossa santificação, sem a qual, irmão, ninguém verá Deus. Eu acho muito potente, sabe, esse versículo da palavra de Deus. Hebreus 12, 14. Deus está dizendo assim para o filho dele, olha, buscai a paz com todos, né? A paz é mesmo, assim, como é que eu posso dizer? Mostra, né, quem você é. Você é um homem que busca a paz com todos e a santificação. O escritor aos Hebreus diz, sem a qual, ou seja, sem essa busca pela paz, né, e pela santificação, veja, ninguém verá a Deus, não vai ver a Deus. E a santificação é a prova que eu sou salvo, é a prova que eu sou um santo. Por isso que nessa carta aqui, lá no começo, nós ficamos bastante tempo, né, tratando de santificação, porque Paulo identifica para quem ele diz, né, aos chamados em Cristo Jesus, eu acho que é 1,6, aos chamados em Cristo Jesus, verso 7 diz, aos santos, né, chamados para ser de santos,
é bom relembrar, né? Tem muito tempo. Diz, olha, verso 6, Paulo diz, ele está endereçando a carta, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Essa é a chamada para a salvação, a chamada para a justificação. É a posição nossa, ou seja, crente salvo em Jesus Cristo, chamado por Ele. Mas Paulo continua no verso 7. A todos os amados de Deus que estais em Roma. Lembra que nós falamos que os amados de Deus são aqueles que são chamados para a salvação? E Paulo continua, olha, chamados para ser de santos, ou seja, a chamada para a santificação. Enquanto que a salvação, a justificação é a nossa posição diante de Deus, a santificação é a nossa vida o quê? Prática diante de Deus. Então temos que praticar, vamos viver, né? Viver a santificação. E Paulo diz, olha, então, ele diz assim, né? Nós o que para ele já morremos. Morremos o que? Para o pecado. Então, irmãos, é isso que é o assunto hoje, né? Daqui para frente. A base do nosso ensino, que é a doutrina da santificação que Paulo escreve aos salvos por Jesus Cristo. Não mais, não mais, não mais podemos viver na prática do pecado, em pecado, né? Continuamente praticando o pecado, porque nós já morremos para o pecado. Então ele vai tratar disso. E ele usa aqui 3 verbos, né? Primeiramente ele fala de saber. Então, isso pesou muito nesses dias em mim e em tentar passar para os irmãos que nós devemos saber. Olha, se Paulo, que era Paulo, ele disse que uma coisa que me pesa no meu coração é a preocupação com as igrejas de Deus, então ele deixou, né, essa carta com esse propósito. E eu me preocupo, sim, com a igreja de Deus no mundo inteiro, né, que nós fazemos parte, mas a igreja local, esse pequeno povinho aqui que se reúne, povinho maravilhoso, né? Então há uma preocupação e Paulo diz, olha, primeiro vocês têm que saber, conhecer. Então ele diz aqui, olha, no verso 3, ou porventura ignorais, está vendo? Não ignora isso, você tem que saber. Veja no verso 6 aqui, ele diz, olha, sabendo isto, está vendo? Veja no verso 9, sabedores que. Então, é imperativo nós sabermos, né? Temos conhecimento. Irmãos, e conhecer realmente quem nós somos, o salvo, o santo. Porque muitas vezes a pessoa diz, eu aceitei Jesus como meu salvador, né? Mas não sabe, não tem conhecimento, não tem instrução, não tem doutrina. E vive uma vida aleatória, né? Uma vida segundo a sua vontade, sou salvo por Jesus Cristo. Pequei, mas ele me perdoa, né? E tal, sabe? Tá tudo bem. Deusinho, o papai lá do céu gosta de mim, ele já me perdoa e tal. Isso é maneira, irmãos? Isso é meninice, né? Criancice, ou seja, falta de informação, falta de conhecimento. Por isso que Paulo, preocupado, olha, saibam disso, né? Fiquem atentos, né? Sabe, irmão, ser crente, ser salvo, não é brincadeira, não. Não é uma vida, sou salvo, sou evangélico, sou não sei o quê. Não, amados. Ser salvo requer mesmo responsabilidades, né? E Paulo está dizendo aqui, olha, vocês têm que saber. Então ele começa aqui tratando desse saber em relação a Deus, em relação ao pecado e em relação a nós mesmos. Então, salvo tem muita responsabilidade. E a primeira de nós temos que saber. Saber o quê? Então vamos lá. Ele diz assim, olha, ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, né? Então, primeira coisa ele está dizendo, saber que todos
veja, os que fomos batizados em Cristo Jesus. Então, pare aí um pouquinho. Somente esses que foram batizados em Cristo Jesus têm que saber, né? Saber o quê? Primeiramente eu botei saber o que é ser batizado em Cristo Jesus. Você sabe? Você sabe realmente o que é ser batizado em Cristo Jesus? Porque tem muita gente que não sabe, mas batiza, né? A maior igreja, talvez mundial, perdeu muitos adeptos, né? Ela batiza um bebê, uma criança, né? Sem entendimento, sem compreensão. Por exemplo, a Nataliazinha, né? Era tempo de ser batizada, como eu fui na Igreja Católica Romana. Eu, como um bebê, meu pai e minha mãe me levaram lá diante do sacerdote e eles me batizaram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Cristo Jesus eu fui batizado. E agora eu sou filho de Deus. É isso que a Igreja Católica Romana ensina. Mas realmente eu fui batizado em Cristo Jesus? Não, irmãos. Eu só gritei muito, chorei, né? Porque a água é gelada, os meninos... Porque você foi batizado, ou seja, sem entendimento, né? Sem compreensão. A Bíblia diz, aliás, Jesus disse assim, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse, né? Quem crê e for batizado, ou seja, será salvo. Então, o batismo em Cristo Jesus, né, requer, primeiramente, compreensão, saber verdadeiramente o que é ser batizado em Cristo Jesus. Para ser batizado em Cristo Jesus, tem que ouvir, amados, o Evangelho, né? Por isso que nós temos que pregar. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, mostrar o que Paulo mostrou aqui para esses romanos, né? Desde o capítulo 1, que o Evangelho mostra a nossa condição, mostra a nossa condenação, mostra a justificação em Cristo e pelo Evangelho, nós acreditamos, cremos e recebemos o Senhor Jesus. E o batismo em Cristo, primeiramente, é o batismo do Espírito Santo. Não é? Porque no momento em que você crê, você é batizado com o Espírito Santo. Cada um. Por isso que Paulo diz, olha, porventura, né, não sabeis, ou seja, sois ignorantes que todos, veja, os que fomos, não todo mundo, né, mas todos os que fomos batizados, veja, em Cristo Jesus, somente os que estão em Cristo, não os que estão na Igreja Católica Romana, na Igreja Presbiteriana, na Igreja Adventista, na Igreja Metodista, Batista, não, a cerimônia, vamos dizer assim, a iniciação para fazer parte da Igreja verdadeira de Cristo é o batismo em Cristo Jesus, e esse é feito pelo Espírito Santo. É bem claro nas Escrituras. Então, quando Paulo está dizendo aqui, ou ignorais que fomos batizados em Cristo Jesus, ou seja, quando nós somos verdadeiramente batizados em Cristo Jesus, aí Paulo vai mostrar aqui, né? Ele usa uma ilustração para nosso entendimento do próprio batismo, que é ensinado o batismo nas águas, né? Nas Escrituras Sagradas. Então Paulo diz, olha, primeira coisa, tem que saber, né, o que acontece depois que nós somos realmente batizados em Cristo Jesus. E aí, o que diz aqui? Olha, primeira coisa, fomos batizados na sua morte. Está falando de Cristo, né? Fomos batizados na sua morte.
Aí Paulo coloca: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, Paulo aqui, ele usa a figura do batismo, né? A nossa união com Cristo, a nossa união em Cristo Jesus. Então, Paulo diz, olha, fomos batizados na sua morte. Então, a semelhança, quando Jesus Cristo foi morto ali na cruz do Calvário, e Jesus Cristo morreu, né, pelo pecado. Ou seja, a morte de Cristo era uma morte sacrificial. Jesus Cristo estava ali morrendo por causa do pecado. Né? Havia pecado nele. Deus colocou sobre ele toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado. E o salário do pecado é a morte. Então Jesus Cristo foi morto por causa do pecado. Então, a semelhança da morte dele, quando nós recebemos o Senhor Jesus, nós também somos unidos com ele na sua morte. Né? Eu estou agora morto para o pecado, ou seja, separado do pecado. O pecado não tem mais poder sobre o meu corpo, está entendendo? Eu estou sendo morto para o pecado. Ou seja, claro que nós sabemos que a penalidade do pecado, a condenação, estamos livres, mas aqui é do poder do pecado. Ou seja, em Cristo, a morte de Cristo, eu me assemelho com Ele, me uno com Ele e morro para o pecado, ou seja, separado do pecado. E aí Paulo continua no verso 4, olha. Fomos, pois, o quê? Sepultados com ele na morte pelo batismo. Então, morto, né? A prova que alguém está morto é porque faz o quê? O sepultamento, né? E o batismo simboliza a morte, e Jesus Cristo foi o quê? Sepultado, né? E no batismo, quando nós fazemos, o significado, essa união espiritual com Cristo, né? Morto para o pecado, aí imersão na água, né? Aqui no nosso tanque, sepultado para o pecado, é isso que Paulo está dizendo. Né? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, e nós sabemos que Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia, né? Vivo, e ele vive, assim também nós, olha, andemos em uma novidade de vida, em uma nova vida. Então, quando Paulo diz assim, olha, nos identificamos com Cristo na morte, no sepultamento e na ressurreição, em relação a quê? Ao pecado, né? Para andarmos em quê? Em uma novidade de vida, ressurretos, vivos, irmãos. Então Paulo diz, olha, verso 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Veja, sabendo isto, né, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então, está vendo aqui como é importante saber nessa obra aí, nós estamos juntos com Cristo, né, unidos com Ele, na morte, no sepultamento, na ressurreição, para uma novidade de vida. E esse corpo aqui, está dizendo Paulo, foi crucificado, né, com ele, o velho homem, ou seja, o corpo de perdição, o corpo de pecado. Mas nós vamos explicar porque esse corpo ainda não está morto.
ele está vivo, né? E atuante. Mas lembra que Paulo está falando aqui é do poder do pecado, né? O pecado não terá mais domínio sobre vós. Então é isso que ele está dizendo, olha, foi crucificado com ele o nosso velho homem. Aí diz o motivo, né? Para quê? Paulo diz aqui duas coisas. Primeiramente, para que o corpo do pecado seja destruído. Irmãos, aqui não tem nenhuma complicação não, porque nós sabemos que esse corpo ainda, ele não está remido, certo? O pecado ainda está nele, porque você vive, eu vivo, então eu sinto, né? As inclinações da minha carne, eu sinto a vontade da minha carne, eu sinto os pensamentos, né? Que são pensamentos pecaminosos, mal. Agora, simbolicamente, o meu velho homem, ou seja, a velha natureza, né? Ela está morta já para o pecado, porque vive em mim uma nova natureza, a espiritual, através do Espírito Santo que habita em mim, que habita em ti. Então, ele nos dá o poder de nós o quê? Vencermos o pecado, não é? Ele nos dá mesmo o poder de mortificarmos esse velho corpo, destruir mesmo o pecado, ou seja, eu posso dizer, não, eu não vou fazer isso. Você vai ser tentado. Ah, irmão, mas vai ser muito tentado. Há tudo nesse mundo. Aos pecados da carne, aos prazeres que são transitórios. Mas eu posso dizer, não vou pecar, porque eu tenho poder? Não, porque Jesus me dá o poder. Eu sou uma nova criatura e esse corpo aqui está morto para o pecado. Sabe, muitos pensadores, eles se isolavam, né? Em mosteiros, em montanhas, para não ter contato com o mundo. Mas sabe lá onde eles se isolavam? Era uma podridão de pecado, porque o pecado está no coração. Não importa o ambiente que você ande, claro que nós vamos ver mais à frente nesse processo de santificação que nós temos que nos separar. Mas separar, irmãos, não é sair de perto das pessoas, não. Mas separar é quando uma pessoa me bota num caminho que vai para o mal, eu digo, não, peraí, isso aqui não quero, não, já estou liberto já, estou mortificando esse corpo aqui, né? Eu não vou fazer isso porque pecado é contra Deus, né? É contra a palavra de Deus. E nós já estamos mortos, ou seja, esse corpo, apesar de ainda estar vivo, ele pode ser destruído espiritualmente falando, irmãos. E eu provo isso, né? Eu posso dar o microfone aqui, eu gostaria de ouvir a experiência de um amado irmão e irmã de pastor, né? Eu estava mesmo nessa coisa horrorosa, mas eu disse não mais. Não vou, não quero. É isso. Ou seja, Paulo está dizendo aqui: esse velho corpo foi crucificado com ele, com Cristo. Então é muito importante, irmão, saber, porque se você está apegado a uma religião, apegado a algo que não é Cristo, você está frito. Por isso que você continua muitas vezes na prática do pecado, porque ainda não foi liberto. Acha que a tua religião vai dar. Não vai dar, não tem poder. O único que tem poder para libertar o homem do pecado é Cristo Jesus. E ele já fez isso. Agora, você tem que saber, por isso que esse verbo é importante, irmão. É a base aqui para uma vida de santificação. Sabendo isto, né? Sabendo quem Deus é, sabendo quem eu sou e as possibilidades desse corpo que não presta. Esse corpo ainda vai ser destruído.
Nós vamos receber um corpo novo, irmãos, um corpo glorioso. Mas por enquanto, você já está liberto da penalidade do pecado e do poder do pecado sobre o teu corpo. Eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar isso, não é? Porque muitas vezes eu peco porque eu sou sem vergonha. Desculpa a expressão, eu sou safado diante de Deus, porque eu faço porque eu quero. O Espírito Santo que habita de não faz, não vai, não faça, e eu faço. Aí, Senhor, perdoa meus pecados. Desculpa, sabe, irmãos, eu não estou aqui sendo sarcástico, não, eu estou querendo chamar a atenção. Mas diz aqui, olha, para que esse corpo, já bateu, né? Esse corpo seja destruído. E a segunda coisa, Paulo diz aqui, olha, e não sirvamos mais o pecado como escravos, né? Antes eu servia o pecado porque ele era o meu patrão. Aqui está falando de escravos do pecado. Você e eu, todos nós tínhamos um patrão, que era o diabo, Satanás, e o pecado era o nosso patrão. E eu servia a ele fielmente e gostava de servi-lo, né? Porque me dava prazer. E sabe, o pecado, não vamos ser hipócritas, ele é prazeroso. Mas a Bíblia diz que é um prazer transitório que te leva para o inferno. Me leva para o inferno. Então diz aqui a palavra de Deus: não sirvamos mais o pecado como escravos. Jesus diz, né? Todo que comete pecado é o quê? É escravo do pecado. Por isso ele nos libertou, né? Conhecereis a verdade o quê? Vos libertará. Ele já nos libertou da presença, aliás, da penalidade do pecado, do poder do pecado e da presença, ainda vai, né? Quando esse corpo aqui for transformado por um corpo de glória. Sabe, irmãos, Paulo diz aqui, você tem que saber. Se eu não sei, se não é ensinado isso para a igreja, né? Vai ficar aí um monte de crente, não sei nem o quê. Crente banana, crente chocolate, crente que vive a vida, sou salvo, sou evangélico, sou não sei o quê, mentiroso. Porque se realmente souber, vai mudar de pensamento. Ou vai deixar essa prática, ou vai se converter, tem que nascer de novo. Tem que ser batizado em Cristo Jesus. Irmãos, isso é só a introdução, né? Mas fiquem com essa coisa, né? Paulo diz aqui, olha, verso 2, né? Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele já morremos? Separação, santificação. É isso que é o assunto. Tá bom? Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Nos perdoa, Senhor, até a nossa falta de conhecimento, a nossa ignorância, Pai. E eu te peço humildemente, aqui no nosso meio, se há alguém que ainda não compreendeu, não entendeu o que é realmente a justificação, a salvação, ser uma nova criatura, Pai, por favor, trabalha nessa vida. E aquele que já sabe, já está em Cristo, é batizado no corpo de Cristo, a saber que é uma nova vida, é uma nova criatura, é uma nova criação, é para andar mesmo em novidade de vida e lutar contra o pecado. Entender e saber que nós já estamos mortos para o pecado. Nós não podemos viver mais na prática do pecado. Ó Pai, nos ajuda e que possamos ser uma igreja triunfante, uma igreja mesmo vitoriosa, que vence a cada dia o pecado. Saber dizer não ao pecado, não vou fazer isso, não vou, me recuso. E o Senhor dá o poder, Pai. Nos ajuda nessa nova semana, até entrar nessa nova semana, sabendo dessas coisas. E depois sabendo, Pai,
considerando mesmo e também nos oferecendo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Me ajuda daqui em diante nesses estudos, como o Senhor tem feito, que possamos entender e sermos realmente diferentes, novas criaturas em Cristo Jesus, no qual nós te pedimos, agradecidos, no nome de Jesus, amém.